Abra a sua Bíblia no texto de Gênesis, capítulo 6, versículo 11. Você vai ter que fazer um exercício de abrir lá em Gênesis, depois abrir lá em Tiago. Gênesis, capítulo 6, versículo 11. E depois nós vamos para Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 3. Não 1 a 2, como está anunciado, mas 1 a 3. Tá bom? Gênesis, capítulo 6, versículo 11. E Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 3. O tema é: impulsione amor, não faça guerra. De onde vem a violência, as guerras e as contendas? Qual é a origem delas? Qual é a causa delas? Nós vamos meditar isso nesses dois textos bíblicos. Diz assim o texto da palavra de Deus, primeiro texto de Gênesis, capítulo 6, 11. Vamos juntos? Vamos lá? Ora, a terra estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Ora, a terra estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Segundo texto está lá em Tiago. Eu leio então, vocês acompanhem. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Cadeirada, xingamentos, a política no fundo do poço. É assim o tema de um podcast que assisti logo após, ou durante esta semana. No debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, que aconteceu no dia 15, domingo passado, na TV Cultura, dois candidatos, e eu não vou citar os nomes, mas as iniciais, mas vocês sabem quem são, M e D, protagonizaram uma das cenas mais absurdas da história recente da política brasileira. M chamou D de Jack, e D reagiu com uma agressão física, atingindo o M com a cadeira. Está aí o momento exato quando isso aconteceu. Jack é linguagem de penitenciária. Remete a um assassino em série chamado Jack o Estripador. Não é? Aconteceu em Londres, lá pelos anos 1880, 1888, etc. Mudando-se o I de estripador para U, tem-se a exata noção e dimensão do xingamento que aconteceu ali, que vinha já acompanhando nos debates anteriores. Irmãos, o que nós temos visto nos debates políticos é o uso da violência verbal, da violência moral, porque também não dizer violência psicológica, e agora até física, num jogo grotesco e truculento no qual os dois candidatos, todos os dois mereciam cartão vermelho. Karl von Clausewitz, um
militar prussiano, né? A Prússia era exatamente um estado depois de ser incluído aí na Alemanha. Este homem, Clausewitz, ele disse algo muito interessante. Ele diz assim: a gente faz política para não fazer a guerra. A guerra é exatamente a derrota da política. Não é? Ora, no início da campanha, M afirmou o seguinte: sobre nós não, porque não somos eleitores em São Paulo, né? Mas ele afirmou o seguinte: as pessoas gostam disso. Baixaria, xingamento. As pessoas, o povo gosta disso. Então eu vou fazer à vontade. É essa a noção que um deles tem do povo. Gosta de baixaria, né? Talvez porque estejamos acostumados a ver aí o Big Brother Brasil, né? Em que as pessoas, quanto mais baixaria, quanto mais coisa ruim, né? Eu quero dizer que eu nem assisto, né? Assim, lá no iniciozinho, depois eu vi o nível que era, falei, não assisto mais, não acompanho não, né? Mas talvez por isso, porque as pessoas imaginam que é isso, olha, quanto mais baixaria, mais likes, né? O famoso like da internet, das redes sociais. Os debates e as campanhas viraram um verdadeiro circo romano, se referindo aqui ao Coliseu Romano, né? Onde as pessoas vão assistir, ou iam assistir, aplaudir, quanto mais sangue melhor, quanto mais agressividade e violência dos gladiadores, mais eles aplaudiam. O eleitorado parece querer emoção, fortes emoções. O moderado, esse não tem graça. O que tem graça é isto. É interessante porque M se vale de algo que, desde os anos 70, creio eu, é chamado de economia da atenção. Ou seja, você precisa atrair a atenção das pessoas nas redes sociais. É isso que domina as redes sociais. Quanto mais baixaria, quanto mais coisa esquisita, mais likes, mais engajamento, mais seguidores você vai ganhando. A etiqueta, como o elemento central do processo civilizatório, como disse o sociólogo alemão, escreveu Norbert Elias, a etiqueta como elemento central do processo civilizatório não produz engajamento. Quanto menos etiqueta, melhor. Quanto mais baixaria, melhor. Por isso é que a violência verbal e moral de M visava engajamento, likes, cortes, né? Pagava para as pessoas fazerem cortes dessas baixarias e botar quem fizer mais cortes e tiver mais engajamento nos seus cortes, mais dinheiro vai ganhar. Vejam bem, onde é que nós chegamos. Mas tudo isso acabou gerando violência física. Expert em redes sociais, M também afirmou o seguinte: na campanha vale tudo. Esse vale tudo, irmãos, acabou gerando a cadeirada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, diz o adágio popular. Não é isso? O que Jesus disse, e provavelmente esse adágio pode ter vindo aí da palavra de Jesus, é que quem lança mão da espada, pela espada perecerá. Está em Mateus capítulo 26, versículo 52. Ah não, mas foi só
xingamento, não merecia uma cadeirada. É tudo violência. Violência verbal, violência moral, violência psicológica. Tudo isso é violência. Ora, lembrando aqui a expressão de Clausewitz, a gente faz política para não fazer a guerra. E o que a gente tem visto é a política promovendo a guerra. O que a gente tem a ver com isso? O que o livro do Gênesis e o que o livro de Tiago tem a ver com política, com violência na política e na guerra? O problema é que a violência na política, irmãos, penetrou. Não vou dizer vai penetrar, está penetrando aqui. Já penetrou nas igrejas, em cultos. 2022, um membro de uma igreja evangélica aqui em Goiânia. Ele, PM, polícia militar, sacou da arma em pleno culto e atirou na perna de um outro irmão, também da mesma igreja, da mesma congregação, por conta de divergência política, gente. Então a violência política penetrou na igreja. Sabe o que mais me chamou a atenção naquele episódio lá em 2022? É que tiraram lá o camarada que tinha sido baleado para o canto lá, né? O PM também foi tirado para se explicar por que sacou a arma em pleno culto, né? Aquela igreja evangélica se transformou de amados irmãos na igreja dos armados irmãos, né? Mas o que mais me impressionou é que o culto continuou normal, depois de toda aquela violência. E pasmem, quem instigou isso foi o pregador, essa violência, porque usou o púlpito para fazer esta violência política. Então ele mesmo gerou e ele continuou o culto normal. Então, por que interessa e por que eu chamo a atenção desta situação que aconteceu aí? É exatamente porque ela penetrou nas igrejas. Fernando Abrúcio, professor da Fundação Getúlio Vargas, ele escreveu algo muito interessante sobre as redes sociais. Ele disse: as redes sociais transformaram o mundo num mundo dividido entre nós e eles, amigos e inimigos, entre aqueles que damos likes e aqueles que lacramos. É a política partidária, não dialogal, que já penetrou e tem penetrado nas nossas igrejas. A expressão faça amor, não faça guerra, que inspirou o tema dessa mensagem hoje, ela, pessoal mais antigo como eu, né, sabe a que se refere. Nos anos 60, principalmente nos Estados Unidos, e por conta inclusive da guerra, da invasão dos Estados Unidos ao Vietnã, então havia um movimento, não é, da não violência, digamos assim, e esta expressão talvez precise ser atualizada para os nossos dias, nesses tempos de redes sociais, porque eu sei que alguém deve estar pensando assim: não, pastor, mas xingamento, etc., em debate político sempre existiu no Brasil, já eu tenho um monte de história para contar sobre isso, etc. Sim, mas a diferença hoje é que existe o fenômeno das redes sociais, da economia da atenção, como a gente mencionou aqui. Então tem toda uma diferença. E a pergunta que eu me faço é: onde é que nós vamos parar? Onde é que nós vamos parar com isso? E por isso o alerta e por isso a atenção que precisamos dar isso no contexto do Evangelho. Qual a palavra do Evangelho para uma situação essa que estamos vivendo? Não é? Os dois políticos ou candidatos envolvidos neste show grotesco do domingo passado,
ambos se declaram religiosos. Não? Um deles, o M, diz que é religioso ou é um cristianismo sem religião. Então não tem uma conexão direta com nenhuma igreja evangélica específica, mas participa aí de shows evangélicos, etc. O outro diz que não gosta de entrar, né, o D não gosta de entrar em catedrais, em igrejas, mas indica claramente que é da linha mais católica. Mas ambos são religiosos. Então essa situação em que a religião está misturada com a violência. E é isso que a gente precisa então voltar aos pés aqui e pensar o que é, afinal de contas, a espiritualidade, o que afinal de contas nós podemos aprender com esses dois textos que separei. A primeira verdade que compartilho com vocês é que a violência, as guerras e as contendas vêm do afastamento de Deus. Isso fica muito claro em Gênesis 6:11. Ora, a terra estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. A expressão corrompida aqui, ela significa deteriorada, estragada, apodrecida. Então, o que a gente percebe aqui por esse texto é que a violência foi resultado exatamente deste afastamento de Deus. Qual foi o primeiro ato de violência lá no Gênesis? Quem se lembra? Era um irmão matando o outro irmão. Caim matou Abel. Né? E a gente poderia lembrar aqui, quando após ele matar o seu irmão, Deus vai a ele e diz: onde é que está o teu irmão? Ele disse: o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com meu irmão? Essa visão caimita de dizer: eu não tenho nenhuma responsabilidade pelo meu irmão. Ah, tem sim. E é interessante lá, depois do dilúvio, vamos lembrar que o dilúvio veio exatamente pela extensão, não é, da violência no mundo, da corrupção. Após o dilúvio, Deus dá a ordem para o ser humano que desce, Noé e os seus que descem da arca, e diz: da mão de cada um requererei a vida do seu irmão. Para que não aparecesse mais Caíns. Infelizmente apareceu. Mas há alguma coisa aqui que me chama muito a atenção. No Evangelho, ou aí vamos dizer, no proto-evangelho, como a gente se refere ao Gênesis, né? Olha o que diz aqui em Gênesis 5:1-2. Preste bem atenção nisso, eu vou destacar um detalhe. No dia em que Deus criou Adão, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão. No dia em que foram criados. Adão é uma expressão hebraica que significa ser humano, tá? E é também a origem do nome do primeiro homem, macho, né? Adão. Preste bem atenção, porque esta expressão diz que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Aqui diz só semelhança, mas lá no princípio diz também imagem e semelhança. Agora, olha o que a gente encontra em Gênesis 5:3. Vamos ler? Viveu Adão e gerou um filho conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete, que veio substituir Abel, que morreu, assassinado pelo seu próprio irmão. Isso chama muita atenção, porque o texto bíblico, a narrativa bíblica faz questão de dizer que agora o ser humano, resultado daquela violência toda, ele não era mais criado à imagem e semelhança do Criador, mas à imagem e semelhança
do seu pai, não é? Do ser humano. Eu entendo que aí é que está o problema. A imagem e semelhança de Deus em nós ficou corrompida. E é disso que vem, irmãos, a violência, os conflitos. É a perda desta imagem e semelhança. Olha o que é que diz Gênesis 4:23. Disse Lameque às suas esposas. É assim mesmo, está no plural. Suas esposas. Aquilo que estava lá na origem já está aqui modificado. Por quê? Porque o ser humano agora nasce ou é gerado pela imagem e semelhança do homem, não de Deus. Ada e Zila, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. Outras traduções dizem, um menino. Olha a violência crescendo. E por quê, irmãos? Porque o ser humano perdeu a imagem e semelhança de Deus em si. Está muito presente em nós. Todo mundo faz. O que tem? É quando nós começamos a imitar a massa. É quando nós já não nos importamos com a imagem e semelhança de Deus em nós. E aí começa esta situação de violência. Se Deus é amor e a essência de Deus é amor, então a violência, as guerras e as contendas vêm exatamente do nosso afastamento daquele que é em essência amor. Por isso promova o amor, não a guerra, não a violência. Pense antes de mandar aquele vídeo que provoca mais briga e mais guerra. Pense antes disso em promover amor. Em vez de mandar aquele vídeo, mande um versículo bíblico que fale sobre o amor. É isso que a gente precisa perceber. De onde vem a violência, as guerras e as contendas? A violência, as guerras e as contendas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de nós. Esta expressão dentro de nós não significa dentro da igreja, por exemplo, não é isso que Tiago está dizendo. Ele usa a expressão dentro dos nossos membros. Membros, partes do nosso corpo. Esta é a ideia lá. Olha o que ele diz. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Elas vêm dos maus desejos. Outra tradução diz das paixões, que estão sempre lutando dentro de vocês. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Por quê? Não é só por perdermos a imagem e semelhança do Criador. É também por conta dos nossos maus desejos que estão e habitam em nós ainda. Paulo vai dizer, o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu pratico. Ele diz, eu vejo em meus membros um conflito. Aos Gálatas ele vai dizer também isso. A este conflito, a esta batalha constante em nós, entre o bem e o mal, entre fazer a vontade de Deus e não fazer a vontade de Deus. É como aquela história de alguém que falou com um índio, ou um índio falando para um outro índio, e dizendo, dentro de mim tem 2 cachorros. Um cachorro bom e um cachorro ruim. Os 2 estão brigando constantemente. E então o outro perguntou para ele, e qual é que vence essa briga? Aí ele disse assim, o que eu alimento mais.
para o qual eu dou mais comida. O que é que a gente tem alimentado dentro de nós? É o cachorro ruim ou é o cachorro bom, né? Que, obviamente, uma expressão metafórica. Maus desejos aqui na Bíblia é a expressão edoné, o edoné. Edoné é a palavra grega que está por trás da expressão hedonismo. Sabe o que é hedonismo? Hedonismo é a busca incessante pelo prazer, como bem supremo. Busca pelo prazer como modo de vida. Não interessa se o que eu disse é mentira, se vai me gerar mais engajamento, mais likes. Não interessa. É isso que está por trás de toda essa violência. Olha a tradução da Bíblia contemporânea deste texto de Tiago. De onde vêm todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? Vocês acham que acontecem sem razão? Raciocinem. As guerras acontecem porque vocês exigem. É do meu jeito ou nada feito. E para terem o que querem, lutam com unhas e dentes. Vocês desejam o que não têm e são capazes de matar para consegui-lo. Invejam o que é dos outros e chegam a apelar para a violência. Maus desejos em nós. Paulo, escrevendo aos Gálatas, falou sobre isso. Conflito entre o espírito e a carne. Estão constantemente brigando em nós. O Espírito quer que nos rendamos aos pés do Senhor, mas a carne quer que a gente haja na carne, com violência. Do eu é que sou bom. Que coisa, irmãos. Nós vamos caminhando para o fim. E por isso, o terceiro aspecto que eu chamo a sua atenção é que a vitória sobre a violência, sobre as guerras e as contendas vem pela restauração da imagem e semelhança de Deus em nós. Amém? É isso aí. Se a perda da imagem e semelhança de Deus lá no Gênesis gerou violência, a ponto da terra se encher de violência, o que precisa acontecer em nós, povo regenerado, é exatamente a restauração, dia a dia, da imagem e semelhança de Deus em nós. Jesus falou sobre isso. Em Mateus 5,43. Vamos ler juntos? Sede vós, pois, perfeitos no amor. Oh, para. Não, pastor. Não tem no amor lá na Bíblia. O senhor está inventando. Né? O livro do Apocalipse disse: maldito aquele que acrescentar alguma palavra a essa profecia, porque as pragas da profecia vão cair sobre ele. Deus me livre disso. Ainda bem que não estou falando do livro de Apocalipse. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. É como está na sua Bíblia, na sua tradução. O que eu estou fazendo aqui é apenas lembrando o contexto, porque o contexto é sobre o amor. Deus faz sair o seu sol sobre justos e injustos. Por isso, amem os seus inimigos. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Perfeitos no amor. É isso que o texto quer nos ensinar. Então Jesus aqui nos diz que aquela imagem e semelhança de Deus, lá na criação, precisa ser restaurada em nós. E Ele dá aqui um comando, uma ordem. Como é que isso pode acontecer, meus irmãos? Ora, se a terra se encheu de violência pela perda da imagem e semelhança de Deus e pela transmissão da imagem e semelhança humana, então a vitória sobre a violência, as guerras e as contendas vem pela recuperação e restauração da imagem e semelhança de Deus em nós. É Paulo que talvez nos explique de forma muito
muito simples e muito clara como é que esta imagem pode ser recuperada em nós, a imagem e semelhança de Deus. Ele diz, por exemplo, em Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Sede imitadores de Deus. Jesus disse, vocês precisam ser perfeitos no amor, como Deus é perfeito no amor. Aí vocês vão vencer a violência, as guerras, as contendas. Paulo vai nos explicar o que é que Jesus quis dizer com isso. Como é que a gente pode fazer isso? Imitando a Deus. O que é isso aí? Camaleão. Não é? Tem até um termo meio pejorativo, né? Fulano é camaleônico, né? Vai tomando a forma, a cor, né? Do ambiente. Onde tiver, vai mudando de acordo com isso. Esse fenômeno no camaleão, talvez você não dê para enxergar direitinho, mas até que dá para ver direitinho aqui, né? A segunda imagem aqui é ele marrom. Aqui o marrom não apareceu muito, que é a cor meio que natural dele. A segunda, ele está no meio das folhagens. Ali já aconteceu o fenômeno chamado mimetismo, que alguns seres têm esta capacidade de adaptar-se ao meio ou tomar, às vezes até a forma, mas principalmente tomar a cor, no caso do camaleão, ali do ambiente. Para quê? Para se proteger contra o inimigo, etc, etc, etc. Mas o fato é que o mimetismo está aí presente. Sabe qual é a palavra que Paulo utiliza ali em Efésios capítulo 5, versículo 1, para dizer, sede, pois, imitadores de Deus? Mimetai. É o grego que está por trás de mimetismo. O que Paulo está querendo dizer é que nós, na medida em que temos mais contato com Deus, quanto mais íntimos do Senhor, mais e mais seremos parecidos com o Senhor. Entenderam? Mimetismo é uma lei espiritual. Quanto mais próximo do Senhor, quanto mais perto de Deus. Por isso que lá no Gênesis diz, a terra estava corrompida perante a face do Senhor, e por isso ela se encheu de violência. Quanto mais perto do Senhor, mais eu serei amoroso, mais eu terei amor no meu coração. Até serei capaz de amar o meu inimigo. Jesus estava lá na cruz e pôde orar pelos seus inimigos. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Por quê? Muito perto de Deus. Um piloto estava pilotando o seu avião sozinho, monomotor, e ele percebeu de alguma forma que tinha um rato dentro do motor. E ele estava voando a certa altura, e ele percebeu, se esse rato roer um fio, uma conexão ali, eu vou cair, vou morrer. O que ele fez? Apontou mais alto possível o seu avião. Foi subindo a certa altura. Ratos não aguentam a altura. O rato caiu morto. E o homem, então, se salvou. A sua atitude define, ou melhor até, descreve a sua altitude. Violência. Irmãos, isso não tem a ver com a imagem e semelhança de Deus. Amor? Aí sim. A sua atitude determina a sua altitude. O que diz Zacarias, capítulo 4, versículo 6? Não, vamos juntos? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor.
Amém? Que nós possamos dia a dia viver assim. E que a gente viva um estilo de vida que promova a paz. É o que estamos precisando nestes tempos tão difíceis de guerras e rumores de guerras. Que Deus nos abençoe.